A grande reclamação que se tem é que o preço da tarifa que a gente paga aqui na região é uma das mais altas do Brasil. E claro, isso é explicado através desse contrato que sofreu várias adições e é longo, tem 30 anos. Mas inicialmente ele foi assinado lá 30 anos atrás, por isso que está expirando agora. Então quer dizer, aquelas regras iniciais lá é que certamente baseiam as atividades de até agora, né? E suas modificações durante o período. Eu queria que a gente entrasse nesse tema do preço do pedágio ou das condições a qual a Eco-Rodovias tem no contrato com a NTT. Com quem é que assina esse contrato? Como é que está essa condição hoje? É um contrato antigo, né? Como a gente já falou, que ele nasceu sendo um contrato estadual. Ele era um contrato com o governo do Rio Grande do Sul, lá em 98. Depois o governo do Rio Grande do Sul, quando teve uma mudança, né, de governo, decidiu por não continuar e aí esse contrato ele foi federalizado. Ele passou a ser um contrato com a União, com o governo federal. Até porque são rodovias federais, né? Naquele momento tinha sido delegado para o estado do Rio Grande do Sul, como não teve o interesse na continuidade, passou a ser um contrato federal. E esse contrato é um contrato que ele vem sendo cumprido, né, conforme o acordado. Sim. E isso é muito bom. É muito bom, não estou falando da tarifa, uma visão um pouco mais macro. É muito bom para o ambiente regulatório, como eu disse, porque se o governo brasileiro decide parar de cumprir contratos, o que um investidor vai pensar? Eu não vou fazer negócio com esse país, né? Esse país não cumpre contratos. Então, hoje, a gente criou acho que os governos têm... Nosso país tem passado por governos de direita e de esquerda, mas ambos mantiveram os contratos estão mantendo os contratos, né? E isso é muito importante para nós como nação, eu acho, sabe? Para a gente poder ter esse ambiente regulatório, para gerar emprego, movimentar a economia. Não pode ter essa bagunça, né? E não está sendo. Então, o contrato da Ecosul está sendo cumprido. A Ecosul tem cumprido com os seus deveres e o governo também tem cumprido com os seus deveres. Isso passa por quê? Pelas nossas obrigações lá de manutenção da pista, serviços que nós entregamos e a remuneração pela taxa que foi pactuada no contrato, né? Que leva a essa tarifa, como você disse. Taxa de quê? A taxa interna de retorno, que é a taxa que remunera o investidor, né? Pode crer. Então, o investidor que faz o investimento ali, ele é remunerado por o projeto, né? Tem uma taxa de remuneração que é essa taxa que a gente consegue ser... Mas é importante dizer também, o contrato nasceu lá atrás de uma forma. Quando vai entrando esses aditivos, novas obras, não é a mesma taxa que estava lá, né? São novas taxas. Então, agora há pouco tempo nós fizemos uma obra lá no acesso à Praia do Cassino. Não sei se vocês têm passado por ali, nós ampliamos ali os acessos. Então. Aquela obra entrou com uma taxa de remuneração que é a mesma que uma concessão nova está alcançando. Que são fluxos de caixa marginal no contrato, com taxas adequadas ao momento, né? Então, todo esse ganho que se teve, toda essa taxa de juros Selic diferente do que era lá atrás, todo esse ganho do ambiente regulatório, trouxe uma taxa mais baixa, como eu disse, e é com essa taxa que a gente vai. E um novo contrato a partir de 2026, quando acabar o contrato do Ecosul, vai ser nessa linha, né? Essa nova linha. Eu não sei se acho que eu vou falar alguma coisa bem errada aqui, mas acho que fica fácil de entender. A taxa de retorno é o seguinte, Pedro, eles comprovam o investimento, né? E aquele capital investido ele tem que ter um retorno como se fosse um juros, entendeu? Então eles comprovam o investimento, é investimento na rodovia, e aí tem uma taxa contratual que foi negociada. Que pelo visto era muito alto inicialmente. Em 98 eu não me lembro quanto é que era a Selic. A Selic chegou a 40%. 40% ao ano, entendeu? 30%, 40%. Então, são contratos que lá na época eram muito altos. Uma coisa que se fala, uma crítica que se faz, é que a rodovia teria sido toda reformada para ser entregue à Ecosul ou para as concessionárias. E que aí depois era só manutenção. Foi isso mesmo? Eu não lembro da rodovia como é, mas pelo relato que você trouxe, não foi isso, né? Porque primeiro que não faria sentido o governo recuperar a rodovia para entregar para a concessão. E pelo teu relato que você trouxe, tinha vários buracos e tal, né? Então o que eu tenho de conhecimento, até
por históricos e registros fotográficos que nós temos, que era uma rodovia em condições muito ruins, assim, né? Era uma aventura, cara. Era uma aventura, né? Pô, era só uma mão indo, outra vindo, e vinha caminhão, e vinha carro, e ia moto, e não... Carro de roda de liga leve, como a gente chamava, não dava pra andar, e os caras quebravam. Era uma Tu ia loucura. muito rápido, puf, batia num buraco e puf, já era. Exato. Pode crer. E... Tá, então são essas condições lá iniciais. Porque do que é composto o preço do pedágio? Eu sei que é uma coisa complexa, mas é que todo mundo se questiona e eu acho que é importante a gente tentar entender isso. Por que o cara paga... Quanto é que tá ali a passagem para Rio Grande? R$19,60. R$19,60. Por que a gente paga R$19,60 nesse trecho aqui? Todos os contratos de concessão são diferentes. Não tem... Não, é muito difícil e às vezes até impossível comparar contratos de concessão, porque um contrato de concessão é um projeto. E eu vou tentar explicar aqui de uma forma que a gente consiga entender assim, de uma forma mais simples. Aí se pode me complementar, pode pedir mais informações. Imagina que nós vamos oferecer uma concessão de uma rodovia. Vamos concessionar a Ferreira Viana. Vamos pegar um exemplo aqui para Laranjal, Centro Laranjal. Nós somos do governo. Nós vamos falar assim: olha, nós queremos que a concessionária arrume todos os buracos, faça toda a sinalização, construa 3 viadutos para tirar aquelas rótulas que nós temos, vamos fazer viadutos e tal. Chegamos no volume de investimento. Aqui vai ser necessário investir R$1 bilhão. R$1 bilhão. E vai ter uma praça de pedágio para pagar esses R$1 bilhão. Tá, quanto tempo a gente quer que tenha essa praça de pedágio? Nós aqui estamos conversando. 10 anos. Tá, R$1 bilhão, 10 anos. Quantos carros passam ali? Passam X carros por dia. R$1 bilhão. Aí faz um estudo financeiro para projetar em 10 anos o valor do dinheiro no tempo. E aí faz o estudo de demanda de tráfego para saber quantos carros vão passar. Vai se chegar num valor de tarifa. Que esse valor de tarifa vai pagar os investimentos que vão ser feitos, conforme o cronograma no tempo ali, calculando o valor do dinheiro no tempo, mais a taxa de remuneração do investidor, que é o lucro da empresa que vai operar. Pô, mas ficou caro, hein? Então quem sabe de 10 anos passamos para 20? Mas ainda ficou... Vamos jogar para 30 anos? 30 anos chegamos... Quanto mais tempo, mais a tarifa vai baixando, né? Tô falando de uma forma bem simplista aqui, tá? E aí chega lá num valor da tarifa. Essa tarifa vai ser relacionada ao valor do investimento na rodovia versus, vamos chamar assim, a quantidade de veículos que vai passar ali, que é a capacidade da rodovia de se pagar, né? Até chegar num valor da tarifa ali. E aí se chega num valor do ano 1 da concessão, ou ano 0, o início. Ao longo dos anos, esse valor vai sendo reajustado pela correção monetária, que é pelo IPCA. No caso da Ecosul, não é o IPCA direto, mas é uma cesta de índices que compõe alguns índices do setor. Preço do ligante asfáltico, preço da mão de obra na construção civil. Se chega num valor lá, numa fórmula, e chega num valor e faz a correção. Mas é a inflação. A inflação, mas... Hoje é IPCA nos novos contratos? Ou ainda IPCA. Porque em 98, aí tem um pouco da coisa histórica, fazia só 4 anos do Plano Real. Isso. Então, em 98, a gente ainda vinha com o histórico da hiperinflação. E não se tinha confiança nos índices de inflação, entendeu? Entendi. Então, os caras faziam uma cesta para tu, tipo assim, se o governo me atochar nesse índice aqui, eu tenho outro. Entendeu?